O item 22, na página 35, vamos continuar falando sobre essa questão do purgatório, né? Eu digo, segundo o catolicismo, o homem se livra dos pecados herdados de Adão quando recebe o batismo no momento do nascimento, para você entender. Por que a Igreja Católica também perseguia as igrejas que não batizavam o recém-nascido? Ela dizia, olha, vocês estão fazendo uma maldade com essas crianças. Essa criança aí de 10 meses, 1 ano, né, que morreu, ela vai para o purgatório. Tinha um purgatório para os pequeninos, que é chamado de limbo. É uma história tão vergonhosa que a Igreja Católica abandonou essa história. Hoje em dia a Igreja Católica diz que o limbo não existe mais. Ué, mas então para onde vão as crianças que eles dizem que vão? Será que vão realmente para o inferno? Ou será que elas concordaram com os anabatistas como nós, que dizem, olha, eles são inocentes e eles estão salvos, independente da fé deles, porque eles não têm como manifestar fé. Mas o fato é que a história é tão vergonhosa, dizer que crianças vão para um local de sofrimento, que eles acabaram abandonando essa doutrina. O comentário prossegue. O homem se livra dos pecados herdados de Adão, quando recebe o batismo no momento do nascimento. O pecado que acontece durante a vida, então o católico batizou a criança, ele se livrou do pecado original, é o que eles dizem, né? Então agora, o pecado que acontece durante a vida, dizem os católicos, seria purificado com penitência, esmola ou indulgências. Se o católico morrer sem penitenciar algum pecado, ele vai para um lugar chamado purgatório, onde as suas obras serão purgadas ou purificadas. Ou seja, o indivíduo tem que estar sempre confessando o pecado e pagando alguma penitência, né? Ou um dinheiro, alguma oferta, alguma coisa ele tem que fazer. Uma caminhada, uma peregrinação até uma cidade, alguma coisa ele tem que fazer. Só que ele pode cometer algum pecado que não deu tempo dele confessar. E agora ele vai para o purgatório. Quem é que vai tirar a alma dele de lá? Os bispos, o Papa. Isso vai ser um instrumento de poder, irmãos, que não tem outro para se comparar na história. O comentário prossegue. O purgatório era a grande arma papal para controlar as autoridades. Os reis eram constantemente lembrados que a alma deles só saía do purgatório pela palavra de um líder da Igreja Católica. Nós veremos caso aí que o Papa vai dizer, ó, vou deixar a tua alma eternamente no purgatório. O rei ficou apavorado. Prosseguindo na leitura. E o Papa possuía o poder de determinar que a alma do rei não saísse do purgatório, ou seja, que ficasse lá eternamente. Era comum a expressão entre os bispos, quando a tua moeda cair no fundo da arca, a alma do teu parente sai correndo do purgatório. E agora vamos para a parte que eu considero talvez a mais sinistra, né? E eu quero enfatizar esse ponto, porque vocês sabem que profeticamente esse ano de 2025 é um ano projetado pela Igreja Católica para a união das igrejas. Então, cuidado, tem igreja que está participando. Se participar um dia, o fim dela vai ser acreditando em purgatório, né? O comentário diz, existem livros católicos que descrevem revelações, entre aspas, e diálogos de católicos com as almas do purgatório, como a obra As Minhas Orações, As Minhas Relações com as Almas do Purgatório, da freira Maria Ana Lindmeier. Outros, como Manuscrito do Purgatório, que descreve almas que estão perdidas no purgatório. Almas que, segundo o catolicismo, nem a Igreja Católica sabe onde elas estão. Irmãos, esse livro, por exemplo, você pode, se você entrar na Amazon
pesquisar o livro Manuscrito do Purgatório, ele vai te dizer que a mensagem desse livro ela foi psicografada. O catolicismo reconhece a psicografia. Psicografia, você sabe que é o que os espíritas dizem, que é o método de você receber uma mensagem do além. Os católicos, eles não excluíram não excomungaram essa freira, não. Na verdade, eles reconheceram a mensagem entre ela e esses espíritos que estão lá no purgatório. Ou seja, reconheceram esse espiritismo. Bom, eu coloquei um comentário de um historiador, está aí o link, que ele diz: as manifestações tiveram início em novembro de 1873, na forma de gemidos prolongados. Era assim que ela recebia, né, como gemidos prolongados, e se confirmaram por via oral a partir de 15 de fevereiro de 1874, ou seja, ela se comunicou mesmo com espíritos, né? Tá bom? Isso é espiritismo. Isso é o que os pagãos acreditavam. Os romanos, por exemplo, quando eles faziam um cemitério, eles nunca mais voltavam naquele local, porque eles acreditavam que os mortos podiam vir perturbar eles. Tanto que esses cemitérios, chamados de catacumbas, eles se tornaram refúgio dos cristãos. Por quê? Se mandasse um soldado lá prender um cristão, o soldado não ia de jeito nenhum, porque ele tinha medo dos mortos. O comentário prossegue. O herege Orígenes, chamado Orígenes de Alexandria, né, foi o primeiro a defender o purgatório. Agostinho de Hipona descreveu o purgatório como um lugar para que o homem sofra um tormento superior a qualquer tormento que ele sofria nessa vida. O Papa Gregório I, Papa de 590 a 604, escreveu que há fogo no purgatório até para as pequenas falhas. Né? Uma pausa aqui, mais um exemplo para contar para vocês. Certa vez eu fui visitar meu irmão lá em Vila Velha, no Espírito Santo, e eu gosto de fazer caminhada, né? E lá tem um ponto turístico que é uma pedra, tipo Pão de Açúcar, e tem uma igreja católica lá. Eu resolvi subir, porque lá de cima você tem uma visão bonita, e é um prédio antigo, que tem pinturas, conta a história da região, né? E eu podia subir pela estrada, até de carro, né? Ou subir a pé por uma estrada, uma ladeira que eles chamam de Ladeira da Penitência. Bom, como a ladeira ia por dentro da mata, é mais bonito, eu resolvi subir pela Ladeira da Penitência. Claro que eu não acredito, né, em penitenciar pecados, né? Nossos pecados nós confessamos a Deus e estamos livres dele. Mas eu resolvi subir. Irmãos, acreditam que no final tinha uma placa lá dizendo que os meus pecados foram perdoados. Não. Então, eles realmente acreditam nisso, né? Um outro exemplo, testemunho que eu vou contar para vocês. Eu trabalhei secularmente em empresas por muito tempo e certa vez morreu a mãe de um colega de empresa, amigo, colega, e a empresa liberou para irmos no cemitério. Eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ele veio e falou para mim: Levi, você é pastor? Traz uma palavra aqui para nós, né? Aí, tá bom, né? O cristão fala para vivo, cristão não fala para morto. Cristão não ora por aquele morto, não manda uma mensagem para aquele morto, não conversa com ele. Eu já vi pastor da Assembleia de Deus fazendo isso, mas ele está errado. A Assembleia de Deus não faz isso. A Assembleia de Deus não aprova isso. Não, mas eu já vi pastor da Assembleia de Deus, né, conversando com o morto. Bom, o que eu fiz? Eu dei uma palavra para os vivos. Quando eu terminei, ele veio me agradecer. Obrigado, Levi. Eu falei, sim. Quando ele voltou, a irmã dele, que era uma católica, ele era um católico e não conhecia a doutrina católica, né? A irmã dele, que era católica, falou para ele: olha, o pastor não tirou a alma da nossa mãe do purgatório. Por quê? Eles eram portugueses e católicos tradicional. Ele
não conhecia, mas a irmã dele falou, tem que pedir o pastor para tirar a alma da nossa mãe do purgatório. E agora? Aí ele veio e falou comigo, né, Levi? Disseram que tem um local aí chamado purgatório, que tem que tirar a alma da minha mãe de lá. Você pode fazer isso? Irmãos, que situação complicada, né? Bom, eu falei para ele, olha, eu sou evangélico não acredita em purgatório. Eu não posso fazer isso. Não existe purgatório, isso não está na Bíblia. E você imagina, o sepultamento da mãe da pessoa, né? Muito constrangedor, mas eu não podia. Como é que eu vou fazer na situação dessa, né? Pode chamar de ser antiético, tudo, mas eu não posso participar. Isso é uma coisa pesada, irmãos. Isso é coisa pesada, isso é paganismo. Bom, eles saíram lá, procuraram um padre que veio, fez lá a invocação, usando as palavras em latim, para tirar aquela alma do purgatório, né? Infelizmente, as pessoas sendo enganadas. O comentário prossegue. A obra utilizada para justificar esse paganismo foi o livro apócrifo judaico chamado de Livro dos Macabeus. A obra descreve Judas Macabeus fazendo intercessão por judeus mortos. Essa prática é rejeitada pelos judeus. Eles usam esse livro apenas como fonte histórica, mas os católicos adotaram como fonte doutrinária. Nesta obra, alguns judeus foram achados mortos, tendo ídolos, imagem de escultura, né, escondidos. E Judas Macabeus decidiu fazer um sacrifício e intercessão por esses judeus que morreram em idolatria. Ele encontrou uns judeus que foram até traídos, né, foram mortos pelos inimigos, e quando eles foram pegar esses judeus, levar os corpos deles e tal, eles encontraram ídolos escondidos. E agora morreram em idolatria. O que Judas Macabeus fez? Ele fez intercessão por eles. Agora veja a incoerência dos católicos. Eles têm imagem de escultura. Judas Macabeus, ele fez uma intercessão porque aqueles judeus estavam usando imagem de escultura. Por isso que ele fez uma intercessão para tentar purificar eles do pecado de ter imagem de escultura. E os católicos usam imagem de escultura aqui hoje no mundo, né? Bom, eu coloquei o texto aí de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 40 a 46. E concluo. Perto do ano 1000, muitos pregadores católicos, acreditando que o mundo acabaria, começaram a defender que precisavam trabalhar mais rapidamente para esvaziar o purgatório. Era muita gente e a igreja não estava dando conta, né? Vamos dizer, que história, vamos dizer, estranha, né? Você ter que fazer um mutirão de padres para tirar almas do purgatório. E eles dizem que tem almas que eles nem sabem onde estão e que os parentes abandonaram lá. Então, é uma história, como esses historiadores mostram, é uma história realmente pagã.